Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início ao novo Caminhando Juntos, e dessa feita na companhia agradável de Maria Fernanda e Arlindo Ribeiro, esses dois companheiros do nosso querido Redenção, amigos, irmãos, companheiros de trabalho e de estudo, né? E nós comentando aqui vários temas, de preferência da obra kardeciana ou kardeciana, né? É importante porque nós trazemos aí o conteúdo das obras fundamentais. Como eu já disse aqui de algumas vezes, ao assistir uma palestra do Sérgio Aleixo, eu realmente reconheci que não são obras básicas, são obras fundamentais. E realmente a palestra dele foi muito lúcida, de tal forma que eu me convenci e passei a adotar essa terminologia para as obras de Kardec também. Não são obras básicas, não. São obras fundamentais, porque sem elas não existe espiritismo. O espiritismo surgiu com essas obras, né? Bom, e nós buscamos divulgar porque reconhecemos também que o movimento espírita conhece muito pouco dessas obras fundamentais, né? Bom, a todos vocês, o nosso abraço, e nós perguntamos, Maria Fernanda, tudo bem com você? Olá, olá, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Um prazer poder estar aqui com vocês novamente. E você, Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, hoje melhor, né? Quando a gente tem a Fernanda presente, a gente fica sempre um pouco melhor. E aí é bom estar aqui sempre, estudar é sempre bom, né? Estudar essas matérias que temos estudado aqui tem feito muito bem. Boa noite aos amigos de casa, amigos e amigas de casa, e sigamos caminhando juntos. Isso. Então, nós hoje vamos tratar de dois subtemas, subtítulos, né? Gozo dos bens da terra, ou bens terrenos, e necessidade, necessário e supérfluo. Isso está em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. Nós vamos iniciar com a questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. O dever, no caso. Quem é que começa? Fique à vontade, Fernanda. Obrigada, Arlindo. Bom, então, a pergunta de Kardec, né, é se os bens da terra são um direito dos homens. Então, a gente hoje vive uma crise, né? A pandemia trouxe uma crise econômica, uma crise de valores, uma crise ética importante, né? E então, nós observamos o recrudescimento aí das necessidades, né? Nós voltamos a ter um país no qual as pessoas morrem de fome, coisa que não acontecia há alguns anos. Então, nesse contexto, né, se a gente conseguir olhar para o nosso dia a dia, para o jornal de todo dia, né, a pergunta de Kardec é: as pessoas têm direito a ter bens e viver, né, assim, acaba sendo continuidade, né, desse pensamento, a ter os bens, os meios
eles têm direito disso na Terra para poder viver? E aí a resposta dos espíritos é exatamente essa, claro que sim, né? É uma consequência da necessidade de viver. Se você precisa viver, se a vida é um bem precioso, e a gente não tem dúvida de que né? Precisamos estar nesse corpo que precisa ser alimentado, que precisa vestir-se, né? Que precisa calçar-se para poder exercer para o espírito, né? Poder exercer, então, as suas atividades, o desenvolvimento, então, das suas capacidades, sejam elas intelectuais, as mínimas capacidades de relacionamento, subsistir, existir, sim, né? Nós precisamos dos bens, isso é, então, um direito dos homens para que efetivamente possam viver, né? Bem assim, interessante, muito interessante. Essa questão é muito boa, né? Muito interessante, muito rica. E eu fiquei pensando nessa colocação inicial mesmo, né? Que leva-nos a essa constatação de que viver é uma necessidade e um dever. Porque, veja, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de cumpri-lo. Então, viver é uma necessidade e é um dever. E ele aponta essa coisa mais importante ainda. Deus não imporia um dever sem facultar os meios para que esse dever fosse cumprido. Então, toda vez que alguém não consegue cumprir esse dever, nós temos alguma culpa nisso, né? A sociedade precisa se importar com isso, porque se todos têm esse direito e têm esse direito facultado por Deus, quando ele não consegue alcançar isso, a despeito dos seus esforços, a despeito de todas as suas tentativas, algo está complicado no contexto social em que ele se encontra. Então, a sociedade fica implicada na impossibilidade deste ser, deste homem ou desta mulher, deste ser humano, de alcançar esse desiderato, porque é garantia. Isso é garantido, e é garantido porque Deus dá todas as condições para que todos nós alcancemos isso. Se alguém não consegue, eu acho que é para além do que poderíamos supor como sua incapacidade, é a incapacidade da sociedade de lhe permitir, às vezes, o acesso efetivo para alcançar isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. É isso mesmo. Você falou bem, Arlindo. Vamos na questão... Aliás, a Fernanda falou uma coisa que eu acho importante. Quando ela tocou na questão da fome, né, e gerando, inclusive, mortes, né, a gente vai na questão 930 do Livro dos Espíritos, e lá, ante a uma pergunta de Kardec, os Espíritos dizem que numa sociedade verdadeiramente cristã, ninguém deve morrer de fome. A resposta dos Espíritos a Kardec é que, numa sociedade verdadeiramente cristã, ninguém deve morrer de fome. Quer dizer, então, a gente observa que nós estamos aí, segundo a doutrina, um pouco distante dessa condição, né, de sociedade cristã, principalmente nos tempos atuais, que as coisas estão muito complexas e difíceis até de se definir, né? Até de encontrar, vamos dizer, argumentos para que a gente possa definir determinadas posturas, determinadas posições de governantes e de autoridades, daí por diante, né? Bom, Jaime, essa lembrança que você trouxe dessa questão faz-nos provocar um pouco os companheiros de casa, porque ele está falando aí de uma sociedade verdadeiramente cristã, e não de uma sociedade igrejeira ou igrejista. É cristã, no sentido profundo que tem essa palavra, né? Isso mesmo, você falou tudo. E não numa sociedade aparentemente cristã, né? Se apresenta como cristã, mas não agem de conformidade com a proposta de Jesus de Nazaré, né? Bom, vamos para
questão 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Muito interessante isso, hein? Muito bom. A gente vai repetindo um pouco o texto, né? Então, ele fala dessa coisa importante, que é essa dupla finalidade, né? Essa dupla finalidade, que é instigar, né? Que é estimular, vamos dizer assim. Estimular-nos ao cumprimento da nossa missão e, nesse percurso, colocar-nos à prova através das tentações que nos oferecem esses atrativos. Porque é bom lembrar disso, eu fico até sentindo falta aqui do Nilo, sabia, Jair? Por causa do raciocínio psicológico que ele acaba fazendo, né? Porque essa coisa é muito bem colocada, que o Nilo sempre nos lembra assim, olha, gente, e é uma questão natural da vida, né? Na vida são apresentadas essas proposições, os estímulos para a gente... Porque o prazer, a vida é prazer, a vida sem prazer deixa de ser vida, né? Então, na realidade, é bom o prazer. Quando se encontra esses gozos, eles são estimulantes, eles são revigorantes. A questão não está no prazer, está no excesso do prazer. Então, é legal que esse vai para e passo, ele é dado para nos estimular, para que a gente possa ter vontade de seguir em frente, mas tem que estar atento para não se atropelar, ou seja, para não sermos atropelados pelo prazer, porque quando ele domina, a gente perde o senso, né? Então Mas, Arlindo, já que você tocou nessa questão, o prazer, por que o sistema religioso condena tanto o prazer, né? Pois é, não é? O sistema, veja bem, a religião institucional, né? A gente observa que o prazer ainda não é bem colocado na proposta religiosa. O Espiritismo, ele vive a realidade, é o que nós temos observado nos estudos que nós temos feito, né? E eu acho isso importante, porque você vê, essas respostas que nós temos aqui são respostas que foram escolhidas dentre várias, né? Kardec escolheu dentre várias respostas as que se assemelhavam. E dentre essas que se assemelhavam, né, ele escolheu aquela que definia todas em uma só oportunidade. E aí, essa é a diferença, no meu entendimento, não sei se vocês concordam, com as obras mediúnicas desse ou daquele médium. Por isso que esse enfoque aqui é importante, né? Mas fala, Arlindo. Eu fico, quando você fez a pergunta inicial sobre essa questão, por que os religiosos, né, de modo geral, fazem... Porque, na realidade, eu acho que ficam tentando prender o ser humano entre o céu e o inferno. E eles ficam com o condão de mandá-los para lá ou para cá. É só o prazer do domínio do outro, porque fingem que eles mesmos não sentem prazer e buscam subrepticiamente o próprio prazer, que é na dominação sobre o outro, impedindo o outro de sentir, de viver, de sorrir, de cantar, de amar, enfim, de ter prazer. Só pelo prazer de deixá-lo preso nessa faixa entre o céu e o inferno. Ter prazer é pecado, Arlindo? Pois é, para essas figuras não é? Mas a gente vê aqui pela questão apresentada que não. Por quê? Porque tudo isso vem para nos tentar, entre aspas, né? Vem chamar-nos a atenção. Porque, veja, como seria para nós, que a ideia do texto bíblico ou do texto evangélico, lá, crescer e multiplicar, ela por si só não é bastante para fazer o homem crescer e multiplicar. É preciso que o prazer se associe a isso. Então, olha que coisa, a sabedoria divina é tão indiscutível e a gente fica tentando cercear no homem aquilo que é básico para que a lei se cumpra. Isso. Muito chocante, muito chocante. Isso mesmo. E, Fernanda,
Eu queria comentar pegando essa última frase aí do Arlindo, então, né? Assim, o que é necessário para que a lei se cumpra, né? Que ele estava falando. Então, a pergunta é justamente, né, por que que Deus coloca atrativo nos bens materiais? E aí, essa primeira parte da resposta talvez um complemento aí, né? O que o Arlindo falou, complemente o que os espíritos disseram, instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Então, voltando aí nesse raciocínio de vocês, né, a questão do prazer, em que lugar ele está na nossa vida e tudo mais, os espíritos estão dizendo que o gozo dos bens materiais, né, então ter o prazer de possuir o bem material, de vivenciar experiências, conforto, faz parte da nossa missão, né? É parte do nosso objetivo. Então, nos instigar ao cumprimento da nossa missão, né? Então, será que a gente veio aqui para sofrer? E isso tudo é o que nos instiga a viver mais e a cumprir aquilo com o que nós nos comprometemos. Então, assim, eu acho que cabe muito essa reflexão que vocês trouxeram inicialmente da necessidade de se encontrar, de fato, prazer na vida, né? Isso. Na vida que a gente tem, de buscar objetivos novos que nos tornem úteis, né? Que melhorem a nossa vida material também, né? Mas não só isso, né? Mas que possa ser fonte de aprimoramento moral através disso, do cumprimento da nossa missão. Mas a segunda parte, né, vem com uma atenção, né? É como se chamasse também atenção para algumas questões, né, que também estão contidas aí nisso tudo. Então, ele fala que é para instigar o cumprimento da missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, é aquela história, né, de que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, não é isso? Então, algumas coisas... Então, você pode experimentar, né, mas tem que ter uma certa atenção para não se perder até, né, da sua missão, para não se perder nesse caminho. Então, é uma forma também de nos experimentar frente aos nossos objetivos, né, os aprendizados que tivemos ao longo do caminho, os valores que já adquirimos nesse processo de busca de aprimoramento, mas gozar, então, dos bens materiais faz parte da nossa caminhada. Nos provar até ante a transitoriedade, né, da existência física, né, que às vezes a gente pensa que isso aqui não é transitório, né? Isso aqui é definitivo, quando não é bem assim, né? A gente vivendo dia a dia, a gente vai percebendo essa transitoriedade, né? E é preciso que a gente assimile isso para que a gente compreenda a proposta da doutrina espírita, né? Para que a gente até entenda melhor a sobrevivência e a imortalidade, né? Bom, vamos para a questão 712A. Qual é o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Aí ele vem enquadrando bem a questão. Aí Kardec faz uma nota importante. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, se não em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ser comprometida, poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realizações do desígnio da providência, mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação, que o arrasta ao abuso do qual
sua razão deve livrá-lo. Muito interessante em seguindo a questão, né, anterior, né? É um bom complemento, né, daquilo que a Isso. gente já vinha, né, daquele raciocínio que a gente já vinha desenvolvendo. Então, o objetivo, é a pergunta, né, qual é o objetivo dessa tentação, já que ele fala que instiga o homem ao cumprimento da sua missão e o experimenta por meio da tentação. E aí os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, fazer com que a nossa razão, né, a nossa racionalidade possa colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Talvez seja isso, para que não haja um excesso e que não nos percamos, então, como eu vinha falando, nesse caminho, pelo arrastamento do abuso, né? Então, as coisas nos trazem prazer, conforto, mas elas não podem estar acima, né, de alguns valores essenciais, né? Talvez hoje nós estejamos vivendo muito disso, né? Teve outro dia, estava ouvindo um comentarista falando sobre, acho que era na CBN, falando sobre como é estranho, né, diante de muitas coisas que nós temos visto, principalmente dentro desse mundo político, que que algumas atitudes sejam precedidas ou vivenciadas por pessoas que dizem coisas do tipo Deus acima de tudo. Que Deus é esse, né, que é capaz de subsidiar um discurso que diz: está morrendo quem tinha que morrer, que já ia morrer mesmo, um socorreiro, assim, com total a Amazônia está muito bem, obrigado. Quem quiser vai lá ver. E está tudo queimando, os bichos estão morrendo numa proporção assim inimaginável. Então, que Deus é esse, né, de que se fala? Talvez seja um Deus voltado para a materialidade, né? E aí seja realmente um culto, de fato, muito legítimo a esse Deus material, né? E que dentro desse raciocínio que é muito lógico, então, que tudo que satisfaça esses instintos, né? E esse prazer de ter mais ou de vivenciar algumas coisas se faça lógico dentro desse raciocínio, né? Que é justamente, então, um exemplo do momento em que se perde a razão e se abusa, né, do poder, se abusa do discurso, se modifica a história, né, o próprio discurso religioso em nome desse Deus que é um Deus da matéria, né? Não é um Deus que, então, prega espiritualidade, moralidade, amor ao próximo, respeito às coisas de Deus, né? Quando a gente estuda com as crianças, né, a gente fala assim: como que você percebe a presença de Deus? Uma das primeiras coisas é falar na natureza. Então, que Deus é esse que destrói a natureza, que queima tudo, que arranca as árvores, que queima os bichos, né? Se a gente for ver as reportagens, os animais com as patas queimadas por conta das queimadas na Amazônia, né? Então, é isso, né? A tentação, né, o poder e do prazer dos bens materiais acaba tirando a razão de alguns, né? E é exatamente o que ele fala aqui. É uma forma de experimentá-lo nos valores, né? De nos experimentar nos nossos valores, na nossa racionalidade, na forma como a gente consegue ler isso que é vida, né? Isso que é essa expressão de vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E essa narrativa atual, Fernanda, ela tem, como nós dizíamos antes, né, a aparência de cristianismo, mas de cristianismo... Deus é outro. Hein? Não é. O Deus é outro, né? É eu acho que outro, não é aquele proposto pelo Jesus de Nazaré. Não pode, né? Essa narrativa não está de conformidade com aquilo que Jesus
nos trouxe, né? E aí, Arlindo? Eu fiquei pensando que esse Deus consegue trazer mais dificuldades até do que o iracundo Yahvé, porque esse é de uma frieza, de uma indiferença para com a dor que nem se compara. Mas eu lembrei imediatamente do Lancelot, né, que o Lancelot pegou esse discurso e olha só, é Deus acima de tudo, não, é Deus no meio de nós. Acabou com a história, porque ele quebrou logo essa história toda, porque as pessoas ficam repondo um Deus, novamente um homem poderoso, e esse parece até o Deus que carrega uma foice na mão, né, sobre todos e tal. Esse Deus é um horror, né, que não faz parte do nosso processo, nem do nosso entendimento de divindade. Mas, assim, é isso. Eu acho que a Fernanda falou tudo. E a gente só lembrar, como eles apontam aqui, os prazeres são poderosos e estimulantes, os quais nós podemos e devemos usar, sem abusar. Mas aí é preciso retomar o início para lembrar desse envolvimento da razão, para que nós tornemos possível nos preservarmos dos excessos, né? Como é que a gente vai desenvolver a razão, se não equilibrando-a com o raciocínio? Porque raciocínio, emoção pura geralmente nos leva para o buraco, o raciocínio puro também. É preciso que isso de alguma maneira se equipare para que nós consigamos arrazoar, né? Porque senão não tem como. Fica muito difícil realizar qualquer coisa de bom para si e para os outros, né? Então, eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco nessas expressões. O que é a razão? Porque a razão não é a razão que eu tenho razão. É a razão que é capaz de equilibrar o meu sentir, equilibrar o meu fazer, juntando o meu sentir com a minha capacidade de raciocinar. Sem isso não adianta, a gente não chega a bons lugares. Então, vamos continuar, né? 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? A resposta, sim. Para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos, né? Eu gosto muito essa questão, me chamou muita atenção. Assim, ela é uma questão tão bonita, tão pequena e tão profunda, né? Eu fiquei pensando, e essa eu realmente escrevi aqui, porque disse, olha, a natureza, que é o que ele estabelece, né? Ela traça os limites dos gozos, que devem atender apenas às imprescindíveis necessidades. Os próprios excessos, é o que ele diz aí, que pratiquemos no uso abusivo desses prazeres, carregam para nós as punições, e eu coloquei entre aspas, na forma das mazelas e estados mórbidos, que podem ser no campo físico ou no campo psíquico, porque tudo é o nosso desmando, né? A gente, quando quer alguma coisa, eu gosto muito da cinematografia de um modo geral. Eu fui ator durante muito tempo da minha vida, eu adoro ver os trabalhos nesse campo e vejo os personagens repetindo eu sempre consigo o que quero. Então, isso virou uma moda na cabeça e no verbo das pessoas e esqueceu que ninguém consegue sempre o que quer, porque para que isso se dê, eu preciso violentar muita gente e, às vezes, a mim mesmo. Mas, Arlindo, só um instantinho. Isso aí que você está falando está de acordo com a questão que você levantou. Deus acima de tudo. Então, ele está acima, a gente faz aquilo que quer. Faz o que quer. Segundo os interesses de cada um, né? De cada um, superando qualquer coisa, suplantando qualquer pessoa, espezinhando, passando por cima como um verdadeiro trator, mas recebendo a paga, né? Porque, na realidade, a lei continua sendo de causa e efeito. Então, na ação, eu produzo a reação em mim mesmo. É muito complicado. Vai aí, Fernanda. Acho que... eu acho que eu tô aqui pensando aí no que você está falando,
Mas interessante essa coisa do limite do necessário, né? A gente poder compreender o que é o limite do necessário, né? Para que não cheguemos a excessos e esses venham a nos causar maiores problemas, né? Então, a Arlindo já começou a falar, né? Muitas vezes a gente, por nos jogarmos, né? Nos deixarmos levar pelos excessos, adquirimos problemas físicos, né? Questões que são perfeitamente manejáveis, questões que podem ser prevenidas, mas não, eu não paro de comer, eu não paro de fumar, eu não paro de beber, e vamos entrando aí num caminho difícil, né, de controlar. Então, talvez todas essas questões, né, sejam questões que nos tragam prazer, né, esses consumos, né, mas o excesso nos traz consequências muito danosas. Isso não só em relação, por exemplo, a esse tipo de consumo, né, coisas materiais, né, digamos, alimentos, bebidas, cigarros, seja o que for, mas comportamentos, né? Comportamentos muitas vezes repetidos, continuados, também podem nos trazer grandes problemas, não só problemas de ordem física, mas a gente também consegue olhar para além, né, do físico e pensar nos problemas de ordem espiritual por aqueles comportamentos, por exemplo, que nós não educamos. Isso. E que, de alguma forma, em algum momento, nos traz algum tipo de prazer, né? Seja, por exemplo, falar da vida alheia, né? Contar uma história, aumentar um ponto naquele assunto, né? Fofocar da vida da vizinha, e isso vai, aos poucos, né, ganhando uma amplitude capaz de nos trazer grandes problemas. Então, a gente precisa constantemente desse olhar crítico, reflexivo, né? Olhar para nós mesmos como se fôssemos um observador externo. Isso. Né? E se eu estivesse olhando para você de fora, o que eu diria? Né? Talvez isso nos ajude assim, a frear algumas coisas que às vezes já acabam passando despercebido, né? Justamente pelo prazer que trazem. Isso. Então, pensar, né? Qual é o limite do necessário? Você trouxe um assunto importante, porque, veja bem, eu assistindo outro dia um vídeo do Coletivo Espírita Maria Filipa, o tema abordado pelo expositor, masculinidade tóxica. Entende? Olha, eu achei interessante, porque dificilmente a gente vê esses temas abordados em centros espíritas, e devem ser abordados, né? Sim. Porque isso é uma dificuldade que nós temos que vencer, essa masculinidade tóxica que acaba trazendo conflitos e dificuldades para o ser humano, para o homem, para a mulher, para a sociedade de uma forma geral, né? Mas me surpreendeu, Fernanda, é que a gente, hoje em dia, assiste determinados vídeos que a gente fica surpreso com essas ideias, porque no Sudeste a gente está acostumado com um espiritismo muito religioso, né? Muito envolvidos em devoções, né? E vem o expositor falando sobre masculinidade tóxica. E olha, foi excelente a palestra, tão bom que a gente entrasse por esse caminho, no meu entendimento, né? Bom, continuemos. A questão é que, assim, eu acho que só um ponto aí é a gente lembrar, né, que a doutrina é muito atual. Isso, né, que as coisas que estão colocadas aqui dialogam com o mundo há muito tempo. Isso. E a gente não pode deixar de dialogar com a sociedade, com, né, o que está acontecendo agora. Então, hoje, a gente tem um convite muito grande aí para rever comportamentos. Isso. E a doutrina não está em desacordo com isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ela é muito educativa, sempre foi, né? Só que a gente
é isso, a gente às vezes vai levando o discurso, né, a conversa para aquele lugar onde a gente se sente mais confortável. Mas tem pessoas que podem falar bem sobre isso e a gente tem que ter espaço, né? Mas você sabe que poucas casas falam em homofobia, falam em feminicídio, e coisas importantes, como você está dizendo, da atualidade, que a doutrina nos ajuda a entender e superar. Porque Kardec diz muito bem no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, que o Espiritismo se refere a toda a problemática humana. E talvez... Fala. E talvez, Jaime, a dificuldade seja exatamente essa, porque a Fernanda disse assim, porque é legal que o Espiritismo ele é muito atual. E a gente tem dito, no modo geral, no movimento espírita, assim, é muito atual, ponto. Ponto. Não se diz mais nada além disso. Tanto é que isso tem produzido esses ditos espíritas homofóbicos, xenofóbicos e racistas, e participando disso tudo aí, dizendo-se espíritas, porque nas casas às quais eles estão filiados, nunca discutiram essas questões. Essas questões sempre foram à parte, porque essa é do pessoal que não tem Jesus, porque nós que somos espíritos conhecemos perfeitamente isso, mas eles não. Então, eles são um grupo à parte que nós podemos execrar, porque quem conhece somos nós. Espírita intelectual, espírita estuda. Então, a gente sabe tudo, eles não sabem nada, e, inclusive, são equivocados, pecadores. Olha, que discurso enlouquecido, doentio, que se assumiu, em que as pessoas se dizem publicamente espíritas, atrevem-se a dizê-lo, trazendo esse tipo de comportamento, de entendimento da vida. Porque as casas às quais eles são filiados nunca discutiram nenhuma dessas questões. Nenhuma dessas questões. Lindo, mas eu acho, assim, vamos polemizar agora, que, assim, há uma necessidade, sim, concordo, de que as casas tratem desses assuntos. Acho que, ok. Só que eu acho que algumas questões são basilares. Você ter um comportamento respeitoso, ético com alguém que é diferente de você, não é algo que se aprende na casa espírita, porque alguém tem que dizer isso. Não. Porque está dito, amar os próximos como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que querem que faça. A gente pode, sim, buscar um aprofundamento disso com questões mais concretas. Né? Então, a gente não pode inventar desculpa para ele. Né? Mas, sabe, o fato da casa espírita nunca ter falado de homofobia não justifica um espírito homofóbico. Porque a doutrina não coaduna com isso. Entende? Mas eu acho que é muito importante, sim, muito importante, que a gente traga esse discurso, essa discussão, essa oportunidade de pensar e de contextualizar a doutrina na sociedade. Mas o fato, né, porque senão a gente traz uma responsabilidade da casa espírita transformar algo que não deveria existir, porque a doutrina nunca falou nada diferente disso. Na verdade, esse movimento que a gente tem hoje, das pessoas colocarem para fora assim, os seus pensamentos mais abjetos, me deixa assim, muito triste, porque é uma constatação de coisas que a gente já falava, né? Não basta você ir na casa espírita, não basta você assistir palestra, não basta tomar água fluidificada, não basta tomar passe. Isso precisa encontrar um lugar dentro do seu coração que faça diferença. Então, eu fico pensando quantas pessoas frequentam as casas espíritas pela oportunidade social. Porque a partir do momento que elas se colocam com certa postura, não penetrou, não compreendeu, está batendo ponto, e encontrando amigos, ok. Isso mesmo. E mais ou menos amigos, porque dependendo depois do que diz, você diz, cara, nem dá para ser de fato meu amigo, porque eu não posso coadunar com isso, com esse comportamento, com essas ideias. Você levantou então, assim,
a gente precisa pensar muito, de fato, sobre a doutrina mesmo, né? É muito mais do que decorar o número da questão, é botar a questão na vida e ver se cabe. Porque talvez muita gente diga, nessa doutrina realmente eu não me encaixo, aqui não é para mim. Se eu tenho que respeitar todo mundo, esse lugar não é para mim. Fernanda, eu só acho que com relação a falar, a tocar na casa espírita é importante pelo seguinte, porque há muitos companheiros, né, no movimento em que diz, não, mas eu penso assim, quer dizer, o pensamento dele, a postura de vida dele é que ele segue sem seguir nada do que diz a doutrina. Ah, não, mas eu não concordo com isso, tudo bem, mas a doutrina é clara para todos nós. Então é preciso da Casa Espírita, a meu ver, ela tocar justamente por isso, para vencer essas barreiras. Eu acho que precisa tocar. Eu acho que precisa tocar, mas ninguém pode dizer assim, mas eu faço assim porque na Casa Espírita nunca me disseram para fazer diferente, não. Essa questão é que é legal. Entendeu? Acho que é isso. Acho que tem que tocar, É para a gente não assumir responsabilidade que não é nossa, na verdade é dele, né? Ou dela. Vamos na questão 714. E pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos. Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. Quem é que começa? Fernanda, né? Fernanda. Bom, então ele está falando, né, o que pensar daquele que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos seus gozos. Então, a partir dos excessos, tornar essa experiência de vida, né, mais e mais e mais prazerosa. A resposta, né, fala que essa criatura é digna de pena, né, de lástima, e que está mais perto da morte. E aí é interessante a gente lembrar o que a doutrina já nos traz, né, falando dos suicídios involuntários, né? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão aí desgastando o corpo, consumindo o corpo nesses excessos, né? A gente sabe, quer dizer, a gente sabe mesmo, né? Eu ia falar antes da pandemia, quando não tinha pandemia, mas com a pandemia também acontece, né? Que as pessoas estão nas festas, estão virando noite, apesar da pandemia, buscando esse prazer e se desgastando, sim, e se expondo, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa que falou assim sobre essas relações muito fluidas, né? Ou sem compromisso, né? Trocas, enfim, e os encontros, e a pessoa alguém falava assim, isso é uma busca pelo prazer de viver. E a pessoa respondeu assim, discordo. Eu acho que viver é saúde, né? Viver é esse prazer. E quando as pessoas, num momento como esse, buscam esses encontros, né? E não só nesse momento, mas encontros sem compromisso, eles estão mais perto da morte, né? Eles estão se expondo mais, né? Eles estão botando a vida em risco. E a vida é um tesouro, não pode ser arriscada dessa forma. Então, é isso, né? Quando as pessoas buscam o excesso de todos os gêneros, como diz ali, como um requinte do prazer, eles colocam a própria vida em risco, né? Colocam o corpo em risco, colocam a saúde em risco, e a oportunidade, então, de crescimento, de aprimoramento do espírito, né? No melhor aproveitamento desta encarnação, também em risco, mais perto da morte e de recomeçar, né, com todas as responsabilidades assumidas por essas escolhas desse momento. Isso. Então, digno de pena, eu acho. Isso. Fernanda, é interessante que tem uma música, eu ouvi um pedacinho, uma letra, eu não sei nem a música toda, eu só sei esse pedacinho, que diz o seguinte: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Quer dizer, ano passado eu estava adormecido, eu estava dormindo, não estava vivendo, mas esse ano eu não morro, esse ano eu estou acordado, eu estou vivendo, me transformando, me renovando, né? Achei muito interessante, né, essa questão. Belchior, né? Hein? Belchior. Eu não tinha visto, eu conheci há pouco tempo. Interessante essa letra, muito interessante. Mas, Arlindo, vamos fazer o seguinte, porque senão o tempo... Vamos no outro, Vamos passar. A questão 514A. É da morte física ou da morte moral? 714. 714A. Não foi isso que eu falei, não? É porque você falou 514. Por isso que... tá. 714A. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? De uma e de outra. Há uma observação de Kardec: o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência e a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Essa resposta é um livro, né? Essa resposta é um livro. Pois é. Devido ao tempo, nós vamos fazer o seguinte: cada um vai responder uma agora, daqui por diante, tá? Olha, ele diz essa coisa importante, quando na resposta, né, da morte física, de uma e outra. Isso, para mim, já é grande demais. Aí, vai lá. Da morte física, ao se promover o esgotamento precoce das energias vitais ou das forças vitais pelos excessos. Da morte espiritual, e entre aspas, morte espiritual, pela inerente materialização ou embrutecimento do espírito, o qual, ao contrário, tem como premissa reencarnatória espiritualizar-se, desmaterializar-se pela compreensão da transitoriedade da vida física. Então, tudo tem um sentido justamente oposto ao que a gente acaba realizando. Mas é claro que a vida, ela oferece prazer, é uma coisa sensacional, mas é uma coisa complicada. Eu lembro que jovem, a gente gosta muito de baile, né? A gente ia muito para baile, para festa, não sei o quê. Então, pelo jovem, ele faz isso diariamente, vira à noite e tal. Quantas vezes nós fizemos isso? Íamos para a festa, da festa já íamos para a praia, depois do pagode, sei lá o quê. E até que, como eu sempre fui muito ligado à música, o Milton construiu, e Beto, ele e Wagner Tiso, essa turma produziram coisas lindas. E ele escreveu uma canção chamada Amor de Índio. Em Amor de Índio, ele chamava a atenção com uma frase que ele diz assim: lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Gente, o dia que eu ouvi pela primeira vez essa música, eu fui mudando a minha vida. Porque esses excessos das noites mal dormidas, tudo isso, porque a gente vê as pessoas virarem noite constantemente ou entenderem que dormindo, 2 horas que eu durmo de dia, tá bom, de dia o sono não é o mesmo. Mas assim, a ideia é que o sono é sagrado porque alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Cara, tem coisa mais espiritual do que isso? Quando a gente sabe pela doutrina que é no sono que a gente se reencontra com os orientadores, com os nossos amados, com as pessoas que nos vêm orientar, ajudar a crescer, onde nós podemos retomar muito da nossa caminhada anterior para saber que caminhos nós precisamos seguir, para andar na linha, para buscar o melhor, andar na linha no sentido de si mesmo, né? De encontrar o melhor, de se fortalecer. Aí a gente diz, por isso que eu digo que eu adoro música, porque nas músicas eu encontro tudo que a doutrina me apresenta. Nas várias composições que eu conheço e que tenho, é tudo isso presente, falando da espiritualidade, de como é importante que nos espiritualizemos, que nos encontremos conosco, e esse horário do sono é tão rico para isso. Mas a gente desconsidera tudo isso, e aí vai nessa enlouquecida busca por um tal de um prazer que esfacela a minha estrutura íntima e leva a essa morte, que é uma morte espiritual, entre aspas, porque ela acaba com a minha capacidade de espiritualizar-me, ela me endurece, ela me
aprisiona o físico cada vez mais, ela materializa meus sentimentos, meu pensamento, minhas buscas ficam todas limitadas porque eu só penso aqui. É um horror, é um horror. Isso. Agora, então, vamos para necessário e supérfluo, Fernanda. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: o sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Muito interessante. Aliás, o que não é interessante, né? Nessa doutrina. Então, a pergunta é como conhecer o limite do necessário, né? E aí, assim, o que eu entendo dessa resposta, quando ele fala, né, aquele que é ponderado, né, o sábio sabe por intuição, mas muitos precisam da experiência, né, para poder conhecer. Então, assim, nós estamos num caminho aí de experimentação e de aprendizado, né? Alguns já trazem algum entendimento maior, né, sobre esses limites, e aí, considerando todas essas respostas, essas reflexões que nós fizemos anteriormente, né, como lidar, então, com os bens materiais, como lidar com os gozos e saber a hora de parar, né? Esse é o limite, que se conhece muitas vezes por intuição, por conhecer o seu corpo, tal. E também, né, são coisas que nós vamos aprendendo também ao longo da vida, aí na experiência, né, como o Arlindo falou. Antigamente virava noite, hoje já não vira mais, até porque já compreende que isso não é mais necessário, experimentou e tal. Mas dentro desse caminho, né, de experimentação, eu acho que é muito importante que a gente possa ter alguns balizadores, né? Ter a doutrina como um balizador, né? Quando, por exemplo, você tem crianças e jovens, né, que se evangelizam, ter os pais, os responsáveis, né, alguém experiente também que ajude nesse percurso, para que essas experiências possam ser vivenciadas de forma da forma mais saudável possível, né, se abstendo aí desses excessos. Isso. Mas é isso, vivendo a gente vai conhecendo qual é o limite, né, do necessário. 716, Arlindo. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Essa questão bonita, né? Porque a gente vê isso, a gente constata isso, né? Esses limites traçados, e que a gente sabe, o pior de tudo é que a gente sabe que esses limites estão traçados. Eu gosto disso, que ele diz assim, a natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização. Quer dizer, nessa organização, nessa estrutura psíquica e fisiológica, está traçado esse limite. Então, eu fiquei revendo essa questão e vendo como é que a gente fica barrigudo. E barrigudo por quê? Não é porque envelheceu. A gente fica barrigudo porque a gente excede na comida. A gente fica com problema psicológico porque a gente continua falando mal dos outros. Ou então, meu Deus, tomara que ele se dê mal, eu preciso tomar esse lugar. Gente, esse político não faz nada, isso é um desgraçado. A gente vive produzindo isso o tempo todo. Então, eu excedo nesses prazeres loucos, seja da gula, seja da fala mal dirigida, seja do olhar cobiçoso, invejoso, seja da voz da ação maledicente, e nós vamos ferindo essa estrutura, porque essa organização ela tem um limite estabelecido na lei de Deus, né? Eu venho para cá, eu solicito e trabalho a estruturação desse novo corpo com tudo que me é possível de melhor, mas eu não quero usar só isso. Eu preciso exceder, porque eu quero exceder. Eu quero um lugar que não é meu, eu invejo o que eu não tenho que ter. Então, tudo isso é excesso, tudo isso é excesso, tudo isso é a mais do que eu preciso ter.
Se a gente começa a pensar, e é isso que é um grande momento para a nossa vida, é a gente parar e pensar de que realmente eu preciso. Porque a gente sempre cria uma expectativa muito além daquilo que são as nossas possibilidades. E é isso que vai adoecendo a gente. A partir dessa expectativa, lembra que eu comentei agora, um pouco atrás, que eu tenho visto os personagens se repetirem, eu sempre consigo o que quero. É absurdo, não é possível que a gente sempre consiga o que quer. Não é possível, humanamente não é possível, porque eu posso querer um palácio em Versalhes, mas não é possível. Então não dá para ficar inventando esses desejos mirabolantes que desgastam essa estrutura, que criam atrito nessa estrutura maravilhosa que Deus nos permitiu ter para o nosso avanço. Então tudo isso destrói, aniquila, ou no mínimo, desequilibra toda essa estrutura fisiológica e psicológica. E aí é ladeira abaixo, dá muito trabalho para retomar esse equilíbrio, necessariamente trabalhando em muitas outras existências, porque a gente não consegue fazer isso num átimo. Então, é muito importante que a gente reveja o que é para nós importante. O que eu quero e o que eu preciso, porque entre querer e poder há uma distância bastante grande. Né? Então, a gente precisa E pensar aí, nisso. Arlindo, a gente volta lá na 715, em que ele diz o conhece à custa de suas próprias experiências, né? As Exatamente. experiências vão produzindo resultados e aí nós vamos aprendendo, né? Que o excesso disso, o excesso daquilo, e muitas vezes a gente teimosamente continua e chega a sofrimentos, né? Grandes sofrimentos que às vezes é que vai despertar. Mas vamos à última questão, 717. E pensar, deixa eu dar uma olhada, e pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário. Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que ocasionarem. Olha bem essa questão do capitalismo aí, né? Não é? Olha bem a questão do capitalismo aí. E pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário. Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que ocasionarem. Kardec faz uma observação, que aí vocês dois vão poder, já que é a última questão, vão poder comentar. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem às custas das privações alheias, e olha que tem muita gente, exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Vai, Fernanda, fique à vontade. Eu acho que o cerne aí é lembrar que terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Dentro desse nosso contexto, é sempre bom lembrar que nós plantamos hoje o nosso futuro, né? Hoje as nossas ações refletem uma colheita, né? Futura, e que essa é uma lei dinâmica, né? E que nada fica esquecido. Talvez hoje pareça que é só vantagem, que é só prazer, não tem consequência alguma, mas nada fica perdido,
né? E em algum momento se tem que responder por isso. Por tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Como coletividade, como sociedade, né? Em algum momento, os omissos e os responsáveis terão que responder por isso, né? Hoje cabe pensar, né? Inclusive no nosso micromundo, né? O que eu tenho de supérfluo, o que eu vivo, que falta a tantos outros, como que é possível coadunar isso, né? A gente não pode resolver todas as desigualdades sociais, mas será que alguma coisa a gente pode fazer para evitar que isso se aprofunde ainda mais? Né? O que cabe a cada um de nós? Eu acho que isso é um pensamento assim muito urgente. Né? E para o resto, né, para aquilo que está fora da nossa alçada, é lembrar que nada fica esquecido, porque é isso, né? Não por uma questão de castigo, mas pela necessidade de nós estarmos de acordo, todos nós, né, com a lei, a necessidade que temos de aprender, né, dentro desse grande cenário educativo aqui em que nós vivemos. E aí ele fala que a civilização, então, desenvolve esse senso de moralidade, que é algo que parece que está um pouco perdido, confuso hoje, né? Tanto que mesmo figuras religiosas e até profitentes das religiões misturam aí os conceitos, né, do que é uma vivência ética, moral e o que é um culto desenfreado aí a consumo e a garantir o seu pirão primeiro, né? Como o senhor gosta de falar. Os interesses escusos por trás disso tudo, né? Enfim. Bom, são questões difíceis, né? Assim, mas que nos trazem muita reflexão nesse momento, né? Aqui no finalzinho ele fala que muitas pessoas só têm o verniz, então, da civilização, né? Quando a gente para assistir a CPI, a gente entende bem essa frase, né? Outros tantos só tem aí, aqui na minha tradução, falar a máscara da religião, né? Então, o que é ser um religioso? O que é, de fato, abraçar aí o cristianismo? O que é se dizer cristão? Né? Cabe refletir, né? E aí, para tudo, né? Eu acho que o que fica para mim dessa pergunta, dessa resposta, é dizer assim, vivemos no mundo de hoje, né, no presente, responsáveis por cada escolha, por cada ato, então teremos que responder por cada um deles, né? Se não for agora, vai ser em algum momento. Então, atenção. Diante do que a Fernanda acaba de falar, veja, o Espiritismo não a doutrina espírita realmente não é uma nova leitura da religião e da vida, não tenha dúvida. Diante do que a Fernanda colocou agora, e diante dessa questão, né? E você, Arlindo, o que fala? A gente tem que pensar prático, né? E para pensar prático, vamos dizer assim, vamos pensar aqui que nas últimas semanas foram presas algumas pessoas detidas por conta desses atos estranhos, assim, né? Tem lá um companheiro, um homem que cobrava, aliciava lá os jovens e cobrava das famílias deles 400 a 500 reais e os prendia lá em Xerém, mantinha em cárcere privado com a promessa de fazê-los jogar nos grandes times, de avançar. Aí um outro que fazia a mesma coisa com outros jovens que estavam presos num certo apartamento na abolição. Então, e a gente está dizendo que são iguais esses e são iguais àqueles que a Fernanda citou também por aí, como uma série de governadores, prefeitos, presidentes de repúblicas, inúmeros políticos nos 3 níveis do Estado, líderes religiosos, capitães de indústria, todos eles assambarcando, ou seja, pegando exclusivamente para si, tomando tudo que é do outro, até daquele que nada tem para ser tomado, porque a única coisa que esse tem é aquilo que o direito público daria a ele.
como proposição de equilíbrio da sociedade. Até isso tem sido usurpado de forma absurda. Mas nós vamos vendo como é que a sociedade está comprometida com isso. Nós, como sociedade, comprometidos com isso. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um governador preso, de alguma maneira condenado algumas vezes, né? Mas nós precisamos pensar o seguinte: cadê os outros? Cadê aqueles que foram os pagadores das propinas? Estão presos? Cadê aqueles senhores das empresas? Porque nesse grupo também tem os grandes capitães de indústria e os grandes conglomerados econômicos do mundo, que são grupos pequenos, mas que, em nome desse capitalismo que traz no seu cerne, na sua gênese, essa proposição que é mutiladora da sociedade, que toma conta de tudo, que toma de todos para si, para um grupo bem pequeno, para manter a fome e a miséria sob seu controle. Então, olha que complicação que essas companheiras têm arrumado para si. Tem dificultado a vida de muita gente, mas tem comprometido a sua própria história. E, desde já, muitos deles pagando uma conta bastante alta. Mas é preciso que a gente tenha clareza disso. Não dá para fingir que isso não acontece. Está todo dia, em todos os lugares. Não é só no Brasil, mas no Brasil mais escandalosamente, talvez. Ferindo de morte muitas famílias, muitos homens e muitas mulheres, muitas crianças. As escolas têm sido invadidas, destruídas. É absurdo que as pessoas não possam nem ter aula para se educar, porque as pessoas não respeitam nem mesmo isso. É seríssima a coisa. Né? E a gente não pode esquecer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas na hora de colher, aí é que o bicho pega, né? E a doutrina é tão clara para nós. Bom, nós vamos encerrando. Nosso tempo já está esgotado até. Arlindo, aliás, Fernanda, a palavra para suas despedidas, suas considerações finais. Bom, eu queria só agradecer a oportunidade de refletir com vocês. É sempre uma conversa que flui, né? E que é muito proveitosa. Obrigada. Muito bom. Como a gente aprende conversando com vocês. Fala, Arlindo. É isso, obrigado. A oportunidade é sempre boa, né, de conversar sobre esses temas interessantes. E, amigos e amigas de casa, gozos dos bens terrenos, necessário e supérfluo. Vamos pensar nisso, a gente precisa estar com isso claro na cabeça, no entendimento e no coração. Essa doutrina é um grande lastro para a nossa existência. Vamos mergulhar que vai ser bom. Bom, eu agradeço muito a companhia excelente de Maria Fernanda e de Arlindo. Esses dois amigos, irmãos do nosso querido Redenção, que nos ajudam muito a refletir sobre essa doutrina. Isso nos consola porque esclarece e orienta nossos passos. Isso é importante, nos esclarece. Agora, o agir é responsabilidade nossa. Meus amigos, companheiros que nos acompanham, um afetuoso abraço para vocês e vamos apreciando essa doutrina e vivendo-a no dia a dia, que a gente terá aí um resultado bom de um viver melhor. Muita paz para vocês. Vacinem-se. Primeira e segunda dose e o reforço para os mais idosos, porque o meu reforço vai ser no dia 30. Entende? Então, vacinem-se, porque isso é importante. Até o nosso Redenção, para voltar às reuniões presenciais, a necessidade de trabalhadores e frequentadores estejam vacinados. Nós não vamos nos comprometer com o negacionismo de forma alguma. Um afetuoso abraço para todos vocês, em paz, e mais um agradecimento a Maria Fernanda e a Arlindo por essa companhia agradável. Muito obrigado. Até breve.